Uma grande dor de cabeça para os produtores de maracujá. E é o que preocupa a Hélida Alves, do município de Ninheira, norte de Minas, divisa com a Bahia. Ela nos mandou fotos e conta que as manchas amarelas aparecem nas folhas, depois elas secam e caem. Um especialista da Emater de Marialva, no Paraná, me alertou para a gravidade do problema. Hélida, o que você enfrenta aí, pode-se dizer, é uma das grandes ameaças à cultura do maracujá no Brasil. O fato de a folha secar e cair, que tanto chama atenção, não tem muito a ver com o verdadeiro problema. Nós mostramos a foto que nos mandou para o agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, que é o coordenador de fruticultura da Emater do Paraná. E o que você vê nessa foto? Olhando a foto, Nelson, a gente vê algumas bolhas, que inclusive eu estou com um ramo aqui, que é muito parecido com a doença. É uma doença virótica e que ela vem causando grandes danos aqui no Paraná como no Brasil todo. Ela chama virose do endurecimento do fruto. Guardou o nome, é virose do endurecimento do fruto. Os frutos ficam duros e não tem condições de pôr isso no mercado, nem para a indústria, nem para o mercado. Você inviabiliza a cultura no local. É um vírus? É um vírus. É um vírus que é transmitido por um pulgão. São vários os tipos de pulgões que transmitem o vírus. Os mesmos que atacam a couve, o milho, por exemplo. E é um vírus com altíssimo poder de disseminação. Onde nós estamos aqui, que é um pomar aqui, caseiro aqui em Marialva, tem um raio de disseminação de 13 quilômetros essa doença. Você tem uma ideia, quando entrou aqui no Paraná, eu não dormi à noite. A doença pega tanto no maracujá azedo como no doce e o estrago é enorme. O doce é mais sensível, então em 7 dias já aparece o sintoma depois que foi picado. Bom, endurece o fruto. Sim. Mas por que a folha seca e cai? Muitas vezes pode estar relacionado à fertilidade do local. Segundo o Eduardo, Hélida, em regiões de solos férteis, como aqui em Marialva, mesmo com a doença, as folhas se mantêm verdes. Só vão amarelar e cair no fim do ciclo da planta. Pode ser que aí em Ninheira, o amarelado intenso e a queda venham antes devido às condições do terreno. Eduardo, tem como combater essa virose do endurecimento do fruto? Tem, mas não existe solução mágica, não existe agrotóxico, não existe veneno que você possa conviver com ela. A única forma que tem é através de manejo. E isso nós vamos ver em outra propriedade que faz isso comercialmente. Hélida, a ideia é conviver com a virose do endurecimento do fruto. A pesquisa tem 4 recomendações a seguir. A primeira é com relação ao tamanho da muda. Antes se usava muda de 20, 30 centímetros de altura. Agora a recomendação é para se usar mudas de acima de 1,5 metro, como essa que está segurando aqui o Pedro Hanay, em cuja propriedade estamos. Olha só o pomar de maracujá dele implantado todo com esse sistema de mudão. Pedro, não precisa nem perguntar se deu certo, né? Com essa carga aí. Funciona muito bem. Eu levo com muda tamanho acima de 2 metros, né? E tem dado muito resultado. Muda bem alta mesmo. Bem alta. Até cheguei a levar até com muda de 2,5 metros. Mas não é mais difícil trabalhar com uma muda assim? Sim, mas no transporte. Mas depois que leva no campo, ela responde muito melhor. E isso confere o quê para a muda, para a planta? Maior resistência à virose. Ela já chega mais forte. Mais forte, mais fortalecida e consegue tirar 70%, 80% dos frutos comercializáveis. O Pedro Hanay seleciona os melhores frutos, coleta e seleciona também as sementes e ele mesmo produz os mudões em viveiro fechado para evitar contaminação. E esse tem sido o melhor procedimento, mudas cultivadas pelo próprio produtor. Segunda recomendação, qual que é? Você tem que ter cobertura de solo. Aqui o Pedro planta aveia preta no inverno e depois mantém a roçada mais alta, que é para despistar o pulgão. Se você tiver um solo vermelho, sem cobertura de solo, ele vai diretamente na planta do maracujá. A terceira recomendação é fazer pulverização com ácido bórico, que é um nutriente para a planta. Ele melhora o florescimento do maracujá. E a pesquisa descobriu que se a virose aparecer antes de formar botão, os pés atacados devem ser arrancados. Se aparecer depois do pegamento, e é muito provável que vá aparecer,
A pulverização continuada do ácido bórico elimina aqueles sintomas de bolhas na folhagem e os frutos se desenvolvem normalmente até a colheita. Mas atenção, terminada a safra, todo pomar deve ser eliminado. A quarta recomendação, não se deve deixar nenhum pé na área. Então você fica uns 20 dias sem a cultura no campo, isso tem que conversar com os vizinhos, onde tem a cultura e eliminar. E aí essa eliminação da lavoura, ela é importante porque você forma um vazio sanitário. Mas não dá muito prejuízo isso aí? De você tirar e fazer tudo de novo? Sim, dá um trabalho muito grande, um investimento a mais. Só que para a gente conseguir sobreviver na área de maracujá, tem que fazer esse processo todo. Hélida, se você quiser saber mais sobre a doença, o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, tem esta publicação, Cultivo do Maracujá Amarelo em áreas com ocorrência do vírus do endurecimento dos frutos. Aqui tem informações sobre sintomas, produção de mudas e como evitar a disseminação da doença. O livro custa R$ 5,00 já com as despesas de correio. Veja como comprar um exemplar ou baixar de graça pela internet lá no nosso site.